Pessoal, hoje eu quero falar de parar, recuar, de voltar para trás. Quem começou e não terminou, não concluiu aquilo que foi designado por Deus. Então eu tenho certeza que esses temas são muito úteis para a nossa vida espiritual e eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente com você. E enquanto isso, meus irmãos, eu tenho certeza de que Deus, aquele que começou a boa obra, Ele há de concluir em nossa vida. Amém? Fica comigo, enquanto isso, roda a vinheta aí para nós. E voltamos já. Pessoal, pessoal, eu quero falar hoje de um tema muito importante para a nossa vida espiritual, porque muitos começam a sua caminhada e param, outros recuam, outros aquilo que foi designado por Deus, dado por Deus, ele não continua aquele trabalho que foi dado pelo Senhor. E isso é muito importante, porque quando a gente para analisar, segundo a palavra de Deus, a gente vai entender quem que tem errado, quem que tem falhado, o porquê que nós temos falhado, porquê que a igreja tem falhado, porquê que muitas vidas têm falhado. Então isso é um tema muito importante para a nossa vida. Eu quero começar com a palavra para a nossa meditação, está em Lucas, no capítulo 9, no verso 62, que diz assim: E Jesus lhe disse: Ninguém lança a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, mas que palavra profunda, né? Porque aquele que lança a mão no arado, mas ele olha para trás, ele não é apto. É aquele que volta, aquele que regride, aquele que começa o trabalho e não conclui, não deixa que o Senhor ele se encarrega disso. Porque até mesmo a gente vê que muitos líderes religiosos têm dado cargos e tirado. Às vezes a gente vê que muitos até agem na contramão, porque vai contra o Senhor, contra o princípio daquele que o escolheu, aquele que o chamou, aquele que o designou. E homem nenhum pode ir contra a vontade soberana do Senhor. Aquele que assim vai contra a vontade soberana do Senhor, ele dará conta ao Senhor. Porque muitos, meus irmãos, foram chamados, escolhidos por Deus, e de repente tiveram os seus líderes que foi lá e destituíram aquilo que foi dado por Deus. O que é dado por Deus, Deus não é o homem que volte atrás, meus irmãos. Deus não é o homem que se arrepende. Quando a gente pega todos os primórdios da Bíblia, Deus sabia do fracasso, Deus sabia das falhas de cada um. E mesmo assim, Deus os chamou, os designou para a obra, mesmo sabendo que eles iriam falhar. Quando a gente vê o caso de Elias, quando a gente vê o caso de Sansão, e quanto outros que quando a gente volta na palavra do Senhor, Deus sabia que eles iriam falhar, mas Deus assim o chamou e designou. E a gente vê que hoje tem sido diferente, em tempos árduos, em tempos difíceis, que a cristandade passa para fazer a obra, porque muitos têm tido aquilo que foi dado por Deus tirado, subtraído das suas vidas, e outros também têm parado. Ele mesmo tem tomado a decisão: não, eu quero parar, eu vou parar por esse motivo, por tal motivo. Oh, meus irmãos,
será que nós estamos indo contra o Criador, aquele que o chamou, aquele que designou, aquele que deu, aquele que sabe e conhece as nossas falhas, mas ele assim os chamou? É um tema, meus irmãos, que a cada dia nós podemos atentar para isso. Por que, meus irmãos, eu tenho falado isso? Porque muitos têm começado o trabalho, a obra, e não avaliaram os custos e regrediram. Meus irmãos, aquele que foi eleito, escolhido por Deus, aqueles que foram eleitos, escolhidos por Deus, a tarefa deles nunca foram fáceis, não. Nunca foi nada gostoso, ardiloso, nunca foi um trabalho fácil de fazer, mas era um trabalho ardiloso, difícil, penoso, indo contra pessoas, contra princípios da humanidade, e mesmo assim estavam aqueles que eram valentes e fiéis, destemidos, enfrentando a tudo. Mas o que tem acontecido com essa geração que não tem mais tido força para lutar? Qualquer probleminha tem desistido de fazer, tem colocado a mão no arado, mas tem recuado, tem voltado. Vem as lutas, as aflições, eu não aguento, eu não quero, as perseguições são tantas, as falhas, as lutas. Oh, meus irmãos, Jesus, ele manda te dizer nesta noite, Jesus manda te dizer nesta hora, Jesus, ele está contigo, ele que te chamou, e é ele que te chamou, meus irmãos, ele tem poder para mover o sobrenatural na sua vida. É ele que move o sobrenatural na sua vida, porque muitos acharam que era tarefa fáceis, e não é tarefa fácil, não. Trabalhar para o Senhor, fazer a sua obra, não é tarefa fácil. É fácil, meus irmãos, para aqueles que procuram pregar o evangelho de agradar a todos, o evangelho fácil, o evangelho da porta larga. Esse é muito fácil, o evangelho das bênçãos, que você só vai ter, vai enriquecer, vai ter vida próspera, mas não pregam em abnegação, não pregam santidade, não pregam renúncia, não pregam amor ao próximo, não pregam aquilo que vai contra o princípio da humanidade, que é destinado ao mal. E nisso, meus irmãos, Jesus ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Saiba que ele tem cuidado, ele trabalha. Você que faz a obra, você que está trabalhando, o Pai trabalha para você também. Você também que está aí, que abandonou, que parou a sua obra, parou a sua caminhada, parou aquilo que foi dado por Ele, designado por Ele. Ele manda te dizer também que Ele está contigo, Ele que te chamou, não foi o homem que chamou. O homem, quando chama, meus irmãos, é fácil demais. Se eu sou um pastor, meus irmãos, eu posso muito bem, eu chamo um irmão, eu te nomeio, te dou um cargo, e vou lá e no outro dia destitui, não quero ser mais não, eu quero fulano, quero ciclano, mas com Deus não é assim. A visão do homem é diferente da de Deus. Deus, quando Ele chama, Deus não é o homem que volta atrás, não, que vai lá e dá o dom e depois vai lá e toma o dom, vai lá e dá o cargo e depois Deus vai falar, eu vou tirar seu cargo. Não é assim. E muitos que têm parado, meus irmãos, por desobediência, por falta de compromisso, por santidade, vida com Deus, abnegação. Meus irmãos, e essas pessoas que têm os dons que foram dados por Deus, meus irmãos, Deus não tirou o dom da pessoa, a pessoa só não usa ela porque outrora está no pecado, outrora não renuncia, outrora não vive para Deus. E meus irmãos, Deus não é como o homem, que vai lá e destitui, tira, coloca. Deus, quando Ele te chamou, meus irmãos, ele já sabia de toda a sua trajetória. Ele já sabia das suas falhas, dos seus fracassos, e Ele decidiu te chamar. Mas, meus irmãos, aquele que começa a boa obra na nossa vida, ele há de terminar.
Se essa não for a nossa fé, a nossa confiança de que Deus que está nos aperfeiçoando, que é Deus que está nos santificando, isso é um processo dia a dia. Não existe ninguém 100% santo, porque o único santo foi só Jesus, mas a obra do Espírito Santo ela é dia após dia na nossa vida. Não tem, eu cheguei na igreja hoje, já sou santarrão, já quero ser o santo, e não é desse jeito. A obra do Espírito Santo ela é dia a dia na nossa vida. E por isso cabe a cada um de nós, meus irmãos, voltar para o princípio da palavra. E muitos que começaram a obra não creram que Deus tem o cuidado ali de sustentar, e Deus tem sustentado nos mínimos detalhes. Deus te sustenta nos mínimos detalhes. Talvez a sua visão tenha sido carnal. Talvez a sua visão tenha sido da lógica do homem. Que, cadê a provisão de Deus? Cadê as promessas de Deus? Cadê aquilo que Deus tem me prometido? Oh, meus irmãos, Deus ele é fiel para cumprir. Deus, meus irmãos, ele cumpre com a sua palavra. Ele só não cumpre com a palavra da boca do homem. Deus ele só não cumpre com a palavra que sai daquele que usou o nome de Deus. Mas aquele que é usado por Deus, Deus ele cumpre com a sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Pode passar 1, 2, 3, 5 anos, sede paciente. Espera no Senhor, sede fervoroso. Dê lugar ao Espírito Santo, deixa que o Espírito Santo te aperfeiçoe na sua caminhada, deixa que o Espírito Santo venha te mover no sobrenatural para que você possa ter uma vida de comunhão, uma vida de devoção, uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida voltada para a palavra dele. E muitos, meus irmãos, não têm crido nessas promessas que Deus tem feito. Muitos já desistiram. Será que foi Deus? Nossa, eu tive uma promessa disso na minha vida. Nossa, não cumpriu. Meus irmãos, se Deus ele te fez a promessa, está no tempo de cumprimento na sua vida. Meus irmãos, você tem que esperar com paciência no Senhor, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O tempo do Senhor não cabe a nós. Oh, meus irmãos, é coisa maravilhosa quando a gente fala das promessas de Deus para a nossa vida, assim como foi com o povo de Israel. O povo de Israel era rebeldes, insubmissos. Eles não sabiam reconhecer que Deus estava o tempo todo cuidando deles. E quando ali eles entravam em rebeldia, Deus permitia eles passar pelo deserto, Deus permitia eles passarem pelo sufoco, para eles voltarem e saber que o Senhor estava cuidando deles nos mínimos detalhes. Quando a gente pega a história de Israel, meus irmãos, poxa, para o nosso conhecimento, é uma trajetória que a todo momento a gente vê o povo de Israel, Deus cuidando deles e eles duvidando. Quando Deus enviava os profetas para falar, eles duvidavam, mas depois eles viam o cumprimento da promessa. Aqueles ainda que não acreditavam, ainda Deus, muitas das vezes, Deus os punia por não acreditar. Deus, meus irmãos, ele não se deixa zombar. Porque aquele que brinca com as coisas do Senhor, muitos que têm zombado, muitos têm desacreditado até nas promessas que Deus fez na sua vida. Eu já vi pessoas falar, eu não acredito que é Deus que falou, não. Oh, meus irmãos, se é Deus que falou, Ele é fiel para cumprir. Se Ele te fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Pode passar o tempo que passar, mas espera nele, confia nele. Saiba, meus irmãos, que Deus, o relógio de Deus é diferente do nosso. Eu até falo, meus irmãos, que a gente costuma dizer relógio, mas Deus não se limita ao relógio. Deus não é como o homem que precisa de um reloginho no pulso, no braço, para
para ele decidir a hora que vai fazer o milagre, não. Ele é o Senhor do tempo. E por isso, meus irmãos, a cada dia nós devemos atentar que aquele que disse, aquele que trouxe uma palavra para a sua vida, se você perdeu a fé, perdeu a sua esperança, meu irmão, minha irmã, é tempo de você acolher essa palavra, porque Ele é fiel para cumprir. E para isso, para que Ele possa cumprir essa palavra na sua vida, é necessário que você tenha fé. O único instrumento que Deus ele requer para o cumprimento da promessa nas nossas vidas é a fé. Mas se Deus ele prometeu na sua vida, você já não tem fé mais, já está desacreditado. Oh, meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus ele requer que nós venhamos confiar nele a todo momento. Se ele fez a promessa na sua vida, confia nele. Descansa, espera nele. Sede paciente. Sabe, meus irmãos, porque assim como o povo de Israel, sabe, passaram por tantas agúrias e Deus estava ali cuidando deles a cada manhã, provendo para eles, sabe, a todo momento, e muitos ainda desacreditavam, muitos não criam, e nós estamos nesse mesmo tempo. Muitos já não crê mais, outrora, muitos já não crê nem mais na palavra. Outros, as Sagradas Escrituras, para eles viraram um livro qualquer. E a palavra de Deus, ela é a boca de Deus falando com nós, é Deus falando com nós, Ele fala conosco através da sua palavra. Ele fala conosco através do Espírito Santo, através dos dons que foi dado para a igreja, para a edificação, aperfeiçoamento da igreja. Mas muitos têm silenciado, calado a voz do Espírito Santo, porque muitos já estão mortos na fé. Muitos já não vivem essa palavra viva e eficaz. Oh, meus irmãos, a cada manhã o Senhor cuidava do povo de Israel. E Ele cuida de nós a cada dia, a cada manhã. Basta nós crermos, nós ter fé. Porque, meus irmãos, em Hebreus 10:38 vai dizer assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Algumas traduções vai dizer assim: o justo viverá pela fé. Se ele retroceder ou se ele voltar para trás, se ele regredir, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer daquele que outrora tinha fé, outrora abandonou a fé, outrora abandonou o chamado, abandonou a obra, aquilo que foi dado por ele, deixou de lado. Muitos, meus irmãos, que estão ouvindo esse vídeo, que estão vendo esse vídeo, talvez é a sua situação, talvez você era um canal de bênção, talvez você louvava, cantava, pregava, era um canal de bênção, ministério de intercessão, meus irmãos. Cada um tem um dom que é dado para o corpo, a igreja dele, para o aperfeiçoamento. E talvez você hoje você parou a sua caminhada, talvez você parou a sua jornada, porque muitos foi pela convicção humana, muitos foi pela direção do homem, que o homem tirou, o homem tomou, o homem desapossou. Não te preocupas não, meu irmão, minha irmã, porque aquele que assim faz, que vai contra o Senhor, ele dará conta ao Senhor. Ele prestará conta ao Senhor, mas se Ele chamou você, seu dever é de continuar firme até o fim, sem recuar, porque se você recuar, Deus não tem prazer em você, não. Aquele que Ele chamou te deu o dom, te deu o ministério, e você abandonou, e você jogou de lado. E muitos que até estão ouvindo, servia a Cristo e hoje já não serve mais, já estão no mundo, já se enfraqueceram na fé, mas saiba que Deus ele te deu o dom que Ele te deu está aí com você.
Volte, se torne um canal de bênção nas mãos do Senhor, deixa Deus te usar. Não recua, não deixa que o fulgor, o temor, que o Espírito Santo, ele trabalha na sua vida, é Ele que te fortalece para você voltar, para você caminhar e continuar com essa obra, porque essa obra, ela foi dada por Deus, não pelo homem. O que é dado pelo homem, o homem tira. O que é dado por Deus, meus irmãos, é eterno. É eterno. Meus irmãos, eu já vi muitos dizendo assim, nossa, sabe aquela pastora? Nossa, ela saiu da igreja, está no mundo. Oh, meus irmãos, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E o que eu entendo para a nossa vida, aquilo que é dado por Deus, meus irmãos, é dado por Deus. A pessoa pode sair, pode entrar em rebeldia, pode enfraquecer na fé, mas se foi dado por Deus, é dado por Deus, ninguém tira. Ninguém tira. Mas pastor, então como que é? Não, essa pessoa, há tempo ainda dela voltar, há tempo dela ser um canal de bênção ainda nas mãos do Senhor. A visão nossa é sempre diferente da de Deus. A visão do homem sempre foi. Porque a visão do homem é achar que Deus tirou. Não, Deus não tirou, não. Tá lá no mundo, mas se ela foi chamada, foi dado aquilo que foi dado por Deus, ela pode rodar o mundo, pode ficar no mundo, mas aquilo foi dado por Deus. A pessoa tem aquilo que foi dado por Deus. Está em rebeldia, saiu, desviou, enfraqueceu na fé, mas aquilo foi dado por Deus, está lá. E ela um dia terá que dar conta ao Senhor, ao seu Senhor, como usou aquilo, como fez, como foi a gestão daquilo que foi dado por Deus. Então, meus irmãos, nós devemos entender que a palavra de Deus é para você, aquele que começou a boa obra. Ainda que venham as lutas, as aflições, ele começou a boa obra. Vem as lutas, vem as aflições, vem as perseguições. A caminhada não é fácil, é uma caminhada de luta, é uma caminhada de obstáculos, de rejeição, mas ele há de concluir a obra que ele iniciou na sua vida. Se ele te deu um ministério, ele vai aperfeiçoar e a cada dia ele está aperfeiçoando. A cada dia, meus irmãos, não pensa que nós somos perfeitos, que já somos aperfeiçoados. Não! É dia após dia crescendo, amadurecendo, sendo aperfeiçoado pelo Senhor através do seu Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que faz essa obra em nossa vida. Por isso, meus irmãos, não tem sido fácil a nossa caminhada, não. Meus irmãos, quantas lutas e perseguições que a gente passa para fazer a obra de Deus. Mas sede valente. Não deixa que o homem venha impedir de você de fazer a obra. E aquele que está aí impedindo você de fazer a obra, entrega nas mãos do Senhor, coloca. Pode entregar, meus irmãos, tenha fé. Acha que o Senhor não está vendo o que muitos pastores, líderes religiosos têm feito? Oh, meus irmãos, Deus tudo vê. E cada um terá que dar conta ao Senhor. Aquele que te tirou, aquele que destituiu, aquele que jogou para o mundo. Porque muitos jogaram para o mundo. Aqui muitos enfraqueceram na fé por causa da palavra de liderança, palavra de pastores, ensinamentos ao contrário da palavra do Senhor. E muitos às vezes estavam até alicerçados na palavra, foram para o mundo, esses também darão conta ao Senhor. Oh, meus irmãos, Deus ele não dorme, Deus ele não tira cochilo. Nós devemos entender que mesmo com as nossas lutas, Deus manda te dizer, quem mandou você parar? Que profundo, quem mandou você parar? É Ele que te deu, é Ele que faz, é Ele que conclui,
É Ele que te aperfeiçoa, mas a palavra do Senhor para você, quem mandou você parar? Volte. Volte. Volte a ser o canal de bênção que você que você foi. Porque Deus ele não se limita, Deus ele tem muito mais para derramar na sua vida. Deus ele tem muito mais para transbordar na sua vida, mas deixe a visão do homem, deixe a visão de lado, a visão carnal. A promessa que ele te fez, vai cumprir, vai, sede paciente. Meus irmãos, cada dia eu vejo as promessas de Deus se cumprindo na minha vida de forma sobrenatural. Se eu for contar, meus irmãos, o cumprimento da palavra do Senhor, inclusive, meus irmãos, eu quero que você assista o meu testemunho de fé e de milagres, que conta bastante um pouco do meu testemunho, que eu estive morto, desenganado pela medicina, frio, gelado, e depois já tive um monte de vezes em coma, desenganado pela medicina, a ponto de médico chegar a dizer que eu só tinha 10% de chance de vida. E isso, meus irmãos, em fevereiro de 2022. E estou aqui para a glória de Deus, porque Ele tem cumprido com cada promessa dEle na minha vida. E aquele que tem promessa do Senhor, ele não vai sem antes o Senhor cumprir as promessas, não. Meus irmãos, porque se eu for contar quantas vezes eu tenho passado pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor tem passado comigo, quantos de comas eu saí, de quantas intubações eu já passei, meus irmãos, e eu estou aqui. Porque o Senhor, Ele tem promessa para cumprir na minha vida, muitas Ele já cumpriu. Meus irmãos, eu me lembro que 2008, 2006, Deus já começava a trazer as promessas dele. Hoje eu vejo muitas delas que estão se cumprindo, muitas se cumpriu, outras pouco tempo que se cumprindo. Eu vejo assim, poxa, como Deus é fiel, como aí eu volto lá atrás e falo, poxa, Deus me revelou, Deus falou comigo que ia fazer isso na minha vida. Nossa, obrigado, Deus. O Senhor falou que ia fazer, o Senhor me disse isso, fez tal promessa para a minha vida. Eu vejo o cumprimento de cada uma. E por isso, meus irmãos, a palavra do Senhor nessa noite, quem mandou você parar? Não para. Não para, meus irmãos. Sede fiel, sede paciente com o Senhor, porque eu tenho certeza, meus irmãos, que ainda das nossas lutas, as adversidades, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Ele tem suprido as nossas necessidades, ainda que você não veja, não está do jeito que eu quero, mas tem saído do jeito do plano de Deus. Porque o dia que Ele quiser mudar o nosso quadro, a nossa história, Ele muda num piscar de olhos. Para isso, o instrumento que Ele precisa de nós é a fé. Essa jamais nós podemos abandonar. E a fé também de reunir como igreja, como irmãos, de estar alicerçado na palavra, na rocha, de crer na sua palavra, meus irmãos. E o que Deus colocou nas suas mãos é dado por Ele. Entenda isso. Se você tem um dom, se você tem aquilo que é dado por Ele, Ele te sustenta, Ele vai cuidar de você, Ele vai te fortalecer. Porque muitos têm tido uma fé pequena. E quando a gente tem fé pequena, meus irmãos, nós temos que fazer como os discípulos. Gente, que coisa mais tremenda é os discípulos. Em Lucas 17:5, os discípulos disseram, os apóstolos disseram assim para Jesus, olha, Lucas 17:5, disseram então os apóstolos, Senhor, acrescenta-nos a fé. Algumas traduções, aumenta-nos a nossa fé. Sabe, porque a fé deles estava pequena. Quando eles viam o operar de Deus, eles ficavam assim, nossa, a nossa fé está muito pouca, aumenta, Senhor, a nossa fé. Peça a Deus, rogue a Ele para que Ele possa aumentar a sua fé. Ele te chamou, Ele vai cumprir com cada promessa que Ele tem feito na sua vida. A mensagem do Senhor para você. Quem mandou você parar? Cadê a obra? Cadê aquilo? Cadê o chamado que Ele colocou nas tuas mãos? Eu te chamei, eu te escolhi, eu te sustento. Apesar das lutas, Ele tem sustentado sim.
Veja para a visão do Espírito, não olhe para a lógica humana, não. E 1 Pedro, no capítulo 5, verso 6, vai dizer assim: humilhai-vos sobre a poderosa mãos de Deus, para que na ocasião própria ele vos exalte. E lançai nele toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Que tremendo, hein, meus irmãos? Meus irmãos, o que Pedro está dizendo? Humilhai-vos, vocês devem humilhar debaixo das mãos de Deus. Porque, meus irmãos, aquele que humilha, Deus exalta. Aquele que se ensoberbece, Deus o abate. E quando nós humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta. A humilhação é reconhecer que Ele é o Senhor, que é Ele que governa, é Ele que tudo faz, é Ele que direciona todas as coisas, que tudo Ele pode, que tudo Ele faz na nossa vida. É isso a nossa questão da humilhação. De entender assim, eu nada sou, eu preciso de Ti, Senhor. É humilhar debaixo dele, Senhor. Eu nada tenho, eu nada posso, Senhor. O que o Senhor me deu, Senhor. Sem o Senhor nada posso fazer. Sem o Teu Espírito Santo, Senhor, eu nada sou. Sem a fortaleza do Teu Espírito Santo, nada consigo, Senhor, nada posso fazer. Mas eu sei que há um Deus que me sustenta. E a palavra diz que na ocasião própria Ele vos exalte, porque no tempo certo é esperar o tempo do Senhor. No tempo certo Ele te exalta, Ele cumpre a promessa na sua vida. E lançai-vos nele toda a vossa preocupação. Toda a vossa preocupação, ansiedade, lança no Senhor. Entrega para Ele, confia, porque Ele cuida, Ele trabalha, Ele cuida de vós. Meus irmãos, lançai toda a preocupação, porque Ele tem cuidado de vós. Que palavra tremenda, hein? Ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes, meu irmão. Creia, não jogue, não deixe aquilo que Ele te deu. Aquilo que Ele te deu, você vai prestar conta para o Senhor. Aqueles que têm tirado, que têm destituído, aquilo que foi dado por Deus para a sua vida, Ele dará conta ao Senhor. Porque aquilo que foi dado por Ele é por Ele. Homem nenhum tem poder de tirar, de impedir sua caminhada, de impedir o seu trabalho. Oh, meus irmãos, é muitas vidas que eu vejo que tem outros abandonado a fé, aquele primeiro amor, aquilo que Deus deu, que louvava, que pregava, que gente, dom de curar, de maravilhas, de sinais, prodígios, pessoas que eram usadas nos dons da revelação, dom da visão, que enterraram aquilo que foi dado por Deus. Não deixe, meu irmão, não deixe nada atrapalhar a sua vida, a sua comunhão, porque, meus irmãos, não é tempo de parar, não é tempo de recuar, não é tempo de voltar atrás. Porque Ele que nos capacita, Ele chamou, Ele nos fortalece, Ele sabe da minha caminhada, Ele sabe da sua caminhada. Ele será conosco. Por isso, meus irmãos, quero te agradecer, você que esteve comigo. Meu irmão, minha irmã, continue até o fim, sem recuar. Não deixe, não enterre aquilo que foi dado por Deus. Aquilo que foi dado por Deus é por Ele, para o seu crescimento, para a sua edificação, para você ser um vaso, um instrumento nas mãos do Senhor. Não olhe para o homem, não olhe para a visão do homem. Sabe, meus irmãos, eu sei que nós estamos passando por tempos difíceis, até de reunirmos como igreja, porque as igrejas hoje só resta a misericórdia de Deus, líderes fazendo política dentro da igreja, igreja dividida, irmãos que não têm amor, irmãos que não têm aquele amor de visitar o irmão, de sofrer com os irmãos, de chorar com os irmãos, sabe, de acolher os irmãos, de ajudar, de prover o sustento. Eu não tenho não, mas nós vamos conseguir.
Olha, meu irmão, nós vamos dar um jeito, a igreja unida, os irmãos unidos, nós vamos correr atrás. Sabe, meus irmãos, estamos passando por tempos difíceis, mas nem por isso e outrora, a gente tem que ser forte na fé e olhar para o Senhor, porque muitos líderes têm pregado a seu bel prazer o evangelho do homem, o evangelho do jugo, o evangelho da escravidão, o evangelho do dízimo. Se você não dá, você não prega, você não faz a obra. O evangelho da lei, que o dízimo era dado na lei, sabe, obrigando os irmãos a voltar às obras da lei. E quando você volta às obras da lei, você fica obrigado a guardar toda a lei. A lei, meus irmãos, é 613 mandamentos. Se dízimo era dado na lei, a gente não vê a igreja primitiva em prática de dízimo, porque não tem. Em Mateus 23, Jesus ele fala da questão do dízimo. Ele censura aqueles líderes religiosos, porque eles davam o dízimo do endro, do cominho, da hortelã e negligenciavam o mais importante. Mas Jesus não estava instituindo prática de dízimo não, porque ele veio para cumprir com a lei e nos ensinar no evangelho da graça. E a gente não vê a igreja com práticas voltadas da lei, porque se nós cumprir um mandamento da lei, nós temos que cumprir toda a lei, que é 613 mandamentos. E muitos têm levado o povo cativo, têm levado as pessoas à escravidão, o evangelho do jugo, o evangelho da opressão, o evangelho da negligência da palavra. Sabem que estão errados, mas querem querem colocar fardos pesados nos ombros daqueles que outrora estão sofrendo, passando por agúrias para levar. Oh, meus irmãos, mas que Deus venha ter misericórdia de nós, dessa geração, que nós venhamos olhar para o Senhor, que nós venhamos ter o coração bom, apto assim, olha, o que está pregando lá, se for bom para mim, se for de acordo com a palavra, eu pego. Se não é de acordo com a palavra, se não é para mim, se não está de acordo com a palavra, você não pega. Você deixa, meus irmãos, sabe? Mas não é tempo de nós ficarmos contendendo, porque a igreja, não existe igreja perfeita, a igreja perfeita só vai ser na glória. A igreja perfeita só vai ser na glória. Enquanto isso, meus irmãos, a gente tem que suportar os fracos na fé. Esses são os fracos na fé. Aqueles que não vivem o evangelho de Jesus, aqueles que distorcem, aqueles que voltam ao jugo da escravidão, da lei. Meus irmãos, é só você ler Hebreus, a carta de Hebreus, é só você ler Gálatas, os irmãos da Galácia voltando aos rudimentos da lei que Paulo orienta, que eram fracos, inúteis, insignificantes. Aí Hebreus ensinando que Jesus cumpriu todos os rituais da antiga aliança, ele foi o que nos isentou da lei, que já não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E muitos insistem em trazer um jugo, um peso, um fardo para a vida de muitos, e feito com que muitas vidas tenham até saído da igreja, ido para o mundo. Muitos têm ficado fracos na fé por causa desses líderes. E esses que tais praticam essas coisas dará conta ao Senhor. Mas não deixe, meu irmão, de caminhar. Seja forte na fé, olhe para o Senhor. Está pregando aquilo que não é de acordo com a palavra do Senhor, despreza. Mas não é tempo de nós ficarmos contendendo, não. É tempo de nós ainda ter amor por eles, né? Nós temos que amar todos. Ter amor por eles, ainda que não tenha a visão certa da palavra, ainda que não tenha a visão correta, mas que Deus possa iluminá-los para a verdade. Porque é só Deus, somente o Espírito Santo tem poder de trazê-los para a verdade e iluminar para a verdade. E eu encerro, meus irmãos, com essa palavra. Quem mandou você parar? Aquilo que Ele te deu, o chamado que Ele tem na sua vida, o que você tem feito?
Não brinque com aquilo que Ele colocou sobre a sua responsabilidade, sobre a sua vida, nas suas mãos. Deixa Deus te usar. Se torne um canal de bênção nas mãos do Senhor. Deixa ser usado por Deus de maneira sobrenatural. Porque eu tenho certeza, meus irmãos, assim como nesse tempo a igreja tem passado por momentos tão difíceis, mas Deus ainda tem derramado graça sobre muitos. Não digo todos, mas muitos. Deus tem derramado o Espírito, Deus tem derramado o avivamento, Deus tem derramado o despertamento para a palavra. Sabe, não é todos que vai chegar ao pleno conhecimento, que a palavra diz que nem todos chegarão ao pleno conhecimento da verdade, a verdade que é Cristo, a verdade é a palavra, a verdade é guiada pelo Espírito Santo, então nem todos chegarão, mas nós devemos continuar e ser forte, maduro na fé e saber conviver com as diferenças, ainda que não seja de acordo com a palavra. Sabe, sermos maduros e olhar para o Senhor. Agora, aquilo que Ele colocou na sua vida, trabalhe com amor, trabalhe com gratidão. Tá pesado, tá difícil, é luta, é tribulação, faça com amor. Porque Ele tem o galardão para te dar. Ele tem as bênçãos para derramar sobre a sua vida. E quando chegar esse tempo, ixi, meus irmãos, aquele que levantou contra a sua vida não vai ter para ele, aquele que caluniou, aquele que fofocou, aquele que inventou, que fez de tudo para te derrubar, que te perseguiu, vão ter que te aplaudir de pé. Vão ter que te aplaudir de pé, que vai ter que falar assim, verdadeiramente Deus é na vida dele, é na vida dela. Estava eu impedindo a obra de Deus, a Deus bradando lá na vida dele, na vida dela. Por isso, meus irmãos, eu encerro esse vídeo. Não deixe a obra de Deus. Faça com amor, faça com alegria. O justo viverá pela fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Pessoal, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, já te agradeço. Pessoal, você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, já deixa seu like, ativa o sininho das notificações para você ser notificado de novos vídeos. Me diga aí de qual cidade que você está falando, de onde que esse vídeo está chegando até você, de qual cidade, de qual parte do Brasil, de qual estado você está vendo esse vídeo, isso é muito importante. Você também pode sugerir tema aqui para mim também, eu gosto também quando vocês faz a sugestão de temas também, isso é muito bom, é muito importante. Mas, meus irmãos, que Deus possa a cada dia abençoar, derramar graça sobre a sua vida, te dar direção, te iluminar, que o Espírito Santo possa ser derramado de maneira sobrenatural, que o Senhor faça resplandecer o Espírito Santo, a graça dele sobre a sua vida, no Evangelho da paz, do amor, da alegria, da gratidão e saber que Ele tem cuidado de nós. Meus irmãos, e comenta aí para mim como é que tem sido na sua igreja, tem tirado, pastores têm tirado, destituído vidas, pastores têm se apossado da obra que é de Deus, não, é eu que mando, é eu que tomo, é eu que tiro. Comenta aí para mim se você tem passado por isso, se você tinha um cargo que foi dado por Deus, um dom dado por Deus, e veio o homem e achou que tirou, né? Ele achou que tirou, porque na verdade o homem acha que tira, mas o que é mais importante para a sua alegria é dado por Deus, está com você. Você não precisa de usar dentro de quatro paredes, não. Aonde você for, seja um canal de bênção. Seja um canal de bênção, use, seja um instrumento aonde você passar, seja os pés que anunciam o Evangelho da paz aonde você passar. Pessoal, tchau, fui, beijo no seu coração, que Jesus continue a cada dia derramando as bênçãos sobre a sua vida. Se inscreve no canal, já deixa o seu like, ativa o sininho das notificações de novos vídeos. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus no controle sempre. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique com Deus.